Olá pessoal, vou falar para vocês sobre a definição de corrente elétrica e sobre o sentido, ok? Dá uma olhada nessa animação. Quando o fio está aberto, você vai perceber que os elétrons eles têm uma certa agitação, eles estão se movendo. Mas a hora que fecha, eles se movem num certo sentido. Isso vai ser a corrente elétrica, vai ser o movimento ordenado de cargas elétricas. Está tendo um movimento ordenado. Então anota aí, o que é corrente elétrica? É um movimento ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Bom, só que agora volta para a figura. Para isso acontecer, o que eu precisei? Eu precisei de uma bateria, de um gerador e de um percurso fechado. Pode ver, ó, o trajeto aqui está fechado. Agora abriu, parou a corrente. Fechou, voltou a corrente. Então eu vou precisar de duas coisas. De um circuito elétrico, que é esse percurso fechado, e eu vou precisar também de um gerador. É justamente o gerador que vai provocar esse movimento ordenado. Ah, mas como que o gerador faz isso? Assim, ó. Gerador é uma pilha, uma bateria, tá certo? O gerador, ele vai ter um polo positivo. Esse polo positivo vai ter uma permanente falta de elétrons. Ele vai ter um polo negativo. O polo negativo tem um permanente excesso de elétrons. Então veja, se no polo negativo está sobrando elétrons, vai repelir elétron. Se aqui está faltando, vai atrair. Então os elétrons vão ser repelidos no negativo e atraídos pelo positivo, provocando um movimento ordenado, ok? Bom, e qual que vai ser o sentido da corrente elétrica? Vamos dar uma olhada. Então, ó, imagina, aqui está a nossa bateria, simbologia de bateria, polo positivo, polo negativo. Os elétrons eles vão tender a sair do negativo e ir rumo ao positivo. Vão tender a fazer isso daqui, ó. Então, se eu conseguisse olhar dentro do fio, nessa região, eu veria os elétrons vindo para a esquerda, ó. Então, esse é o sentido que os elétrons realmente estariam se movendo aqui, ó, para a esquerda. Esse é o chamado sentido real, tá certo? É o sentido que os elétrons realmente estão se movendo. O sentido contrário é chamado de sentido convencional. Então, o real é o que realmente os elétrons estão tomando, ó, do negativo para o positivo. E o convencional é o contrário, como se fossem cargas positivas se movendo. Não é, tá certo? Mas é como se fossem cargas positivas se movendo. E por razões históricas, a gente vai sempre usar o sentido convencional. Então, embora o correto seja o real, nos exercícios você vai usar o sentido convencional. Então você vai sempre desenhar o contrário do real, como se fossem cargas positivas se movendo, tá certo? Então é isso que você vai usar. Você vai usar o convencional, saindo do positivo e entrando no negativo. Você vai sempre representar assim. O real é o correto, mas nos exercícios de pré-vestibular, você vai sempre desenhar o convencional, o oposto do real, saindo do positivo e indo para o negativo. É isso que você vai desenhar.